Oi, gente! Tudo bem com vocês? Então, olha eu aqui de novo pra gravar o vídeo com vocês. Com vocês sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu vim preparada para estar gravando outro tema, mas quando eu cheguei aqui, eu acredito que o Espírito Santo me cutucou e me falou assim: por que você não fala do seu batismo com o Espírito Santo? Porque eu tenho uma amiga minha, a Ana, que já tinha pedido para mim estar gravando esse vídeo, para eu poder estar compartilhando com vocês como foi o meu batismo com o Espírito Santo. Então vocês vêm comigo que eu vou estar falando para vocês como foi o meu batismo com o Espírito Santo. Então, gente, a partir do momento que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo ele começa a morar dentro de você, certo? Então, a manifestação dele é você falando em línguas estranhas. Então, gente, o meu batismo com o Espírito Santo foi assim. Eu era da igreja, né, como eu comentei com vocês, eu era de uma igreja e eu mudei para essa igreja onde eu congrego hoje. Mudando para essa igreja, há 2 anos, né, que eu estava congregando nessa igreja, eu comecei a participar do grupo dos jovens, onde eu comecei a participar para a gente participar da festividade da mocidade. Então, o que acontece? Eu peguei e comecei a participar desse grupo dos jovens. Só que aí, chegando no grupo dos jovens, eu não era batizada com o Espírito Santo. Tipo, eu era a única que não era batizada com o Espírito Santo entre eles. Eu me sentia um pouco mal, assim, eu confesso pra vocês, porque eu queria sentir o que eles estavam sentindo. Gente, quando eu fui batizada com o Espírito Santo, Deus me mostrou várias coisas. Assim, tipo, eu achava que pra mim ser batizada com o Espírito Santo, eu tinha que ser batizada na igreja. Quando o irmão fazia aquele apelo pra ir todo mundo, se quiser ser batizado com o Espírito Santo, aquela coisa toda. Só que Deus me mostrou que não é assim que funciona, que não é assim que Ele trabalha. E como eu tinha contado no vídeo pra vocês, eu tinha mudado de igreja. Aí eu comecei a participar do congresso dos jovens, né, o primeiro ano. Aí o segundo ano eu já tava mais enturmada com o pessoal. E eu comecei a ajudar na festividade, né. E eu vi que todo mundo era batizado com o Espírito Santo. Só eu daquele grupo que não era. E eu queria sentir o que eles sentiam, sabe? Eu queria falar em línguas do jeito que eles falavam, porque eu achava muito bonito. E não sei, sabe? Era uma coisa assim que eu queria sentir também. Na fase, eu comecei a buscar o batismo com o Espírito Santo. Quando eu comecei a buscar o batismo com o Espírito Santo, eu jejumava, eu orava, eu lia a Bíblia, sabe? Aquela coisa toda para Jesus me batizar na igreja com o Espírito Santo. Eu particularmente nunca imaginei que Jesus podia me batizar do jeito que Ele me batizou. E quando o irmão, na minha primeira festividade, que eu tava com essa sede de ser batizada com o Espírito Santo, chamou a gente pra ir lá na frente, eu fui. Gente, quando terminou a pregação, quando o irmão terminou de orar, gente, eu saí decepcionada porque eu não tinha sido batizada com o Espírito Santo. Aí as pessoas falaram assim pra mim: não desanima, né, não sei o quê. E começaram a me incentivar a continuar a buscar. Outros já chegaram e me falaram assim: não, você devia estar com alguma coisa, porque você buscou tanto, né, o batismo com o Espírito Santo. Eu confesso pra vocês que na hora eu não conseguia ouvir as pessoas que me incentivavam a buscar o batismo. Eu só conseguia ouvir a pessoa que me disse que eu nunca ia ser batizada com o Espírito Santo, porque eu tinha alguma coisa. Gente, eu sei que quando aí passou essa festividade, aí a gente começou a se programar para outra festividade. E faltando 6 meses para essa festividade, Deus colocou no meu coração para eu buscar o batismo com o Espírito Santo. Só que Deus, Ele coloca as coisas no meu coração e eu já começo a imaginar aquela cena. Tipo, o irmão vai orar, eu vou lá na frente, eu vou ser batizada com o Espírito Santo. E não é bem assim. Deus, Ele pode batizar a gente com o Espírito Santo em qualquer lugar.
posso estar aqui, eu posso estar em casa, eu posso estar na igreja. Tem até um hino que fala que o irmão foi batizado no ônibus. E eu não fui batizada. E eu comecei a imaginar, falei assim, Deus, eu vou buscar e o Senhor vai me batizar na igreja. Aí quando foi no primeiro dia, porque na nossa igreja são 3 dias de festa. Quando foi o primeiro dia, eu não fui batizada. Quando foi no sábado, eu também não fui batizada. Aí a irmã falou assim pra mim, Pri, acho que você vai ser batizada no ônibus. Aí eu até brinquei, eu falei assim, gente, eu tô com tanta vontade de ser batizada que Jesus pode me batizar em qualquer lugar. Só que aí, eu falei isso meio que da boca pra fora, porque eu queria ser batizada na igreja. Aí eu comecei Aí no outro dia, que era o encerramento, eu comecei a buscar a Deus mais forte ainda, sabe? Eu me consagrei aquele dia, eu planejei, sabe? Foi tudo ali esquematizado. Só faltava Deus me batizar com o Espírito Santo. Então, Deus não me batizou com o Espírito Santo no domingo, que era o último dia. E eu achava que Deus só ia me batizar ali, naquela hora. Gente, eu fui pra casa totalmente decepcionada. Eu fui em casa, eu falei assim, meu Deus, eu não vou mais buscar o batismo do Espírito Santo. A minha cabeça, gente, eu falei assim, eu cheguei a falar pra Deus. Eu falei assim, se o Senhor quiser me batizar um dia, o Senhor me batiza. Eu não vou buscar mais. Gente, olha a minha loucura. Aí eu peguei e fui dormir muito decepcionada. Gente, eu chorei naquele dia. Eu chorei porque eu não fui batizada com o Espírito Santo. Aí eu peguei, quando foi no outro dia, eu acordei. Eu tava sozinha em casa, todo mundo foi trabalhar. Isso era na segunda-feira. Aí eu orei, né? Aí o Espírito Santo começou a colocar aquela vontade, sabe? Pra mim buscar o batismo com o Espírito Santo. Aí eu peguei ali mesmo, quando eu tava orando, eu comecei a buscar o batismo com o Espírito Santo eu mesmo na minha casa. Gente, vocês não acreditam. Foi algo assim maravilhoso. Eu comecei a sentir uma coisa assim dentro do meu coração. Eu comecei a sentir uma coisa dentro de mim. E quando eu vi, cara, eu já tinha sido batizada com o Espírito Santo. Eu já tava falando em línguas. Gente, foi lindo. Foi lindo o meu batismo. Foi na minha casa de manhã. Sabe, assim, foi maravilhoso. Eu não tenho palavras, assim, pra agradecer a Deus, assim, porque foi lindo. Foi realmente lindo o meu batismo com o Espírito Santo. E Deus me mostrou mais uma vez que Ele faz da maneira que Ele quer. Não é da maneira que nós queremos. Tipo, eu queria ser batizada na igreja, eu queria que Deus falasse comigo na igreja. E eu vi que não era assim, que não era dessa forma que Deus ia fazer comigo. Deus, Ele fez uma coisa bem diferente. Deus me batizou na minha casa. Gente, olha, assim, foi muito bonito. Tipo, eu fiquei muitas horas buscando o batismo, mas acredite, galera, valeu muito a pena. Valeu muito a pena de eu estar buscando, sabe? De eu estar dando ali. Hoje eu dou muito valor a tudo. Então, galera, é isso. Foi assim que eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu espero que tenha edificado a vida de vocês. Se vocês tiverem gostado desse vídeo, vocês curtam. Se vocês tiverem gostado muito, compartilha. E se vocês tiverem gostado muito, se inscreva aqui no canal. E vamos lá ser uma família pra glória de Deus. Beleza? Beijo pra vocês.